Bom, eu convido para a conversa agora a Salete Romero, que é especialista em segurança no trânsito. Ela representa a Condur. E o último boletim de segurança no trânsito da instituição chamou a atenção para o alto número de atropelamentos em rodovias, embaixo de passarelas. Salete? Olá, Eliane. Prazer estar com vocês. Bom, Salete, oi. Sim, com relação a esse boletim de segurança, realmente são estatísticas que costumam sair aí pelas rodovias, né? São informações assim relevantes, porque esses atropelamentos ocorrem justamente próximo a passarelas, né? E quando nós falamos aí de comportamento no trânsito, nós precisamos pensar que nós também somos pedestres, independente se nós utilizamos um veículo de passeio ou uma moto, se é um condutor de caminhão ou de ônibus, enfim. Todos nós, muitas vezes, precisamos atravessar a rua e muitas vezes nós não vamos até a faixa que está aqui a 5 ou 10 metros de nós, não é mesmo? Então, isso é importante nós olharmos para isso e percebermos que nós também somos pedestres, porque é uma questão que a gente esquece, assim que a gente assume aí um volante ou um guidão de uma motocicleta, como estávamos falando, não é mesmo? É importante nós observarmos isso, porque quando nós passamos, então, numa rodovia, e aí nós percebemos que ali tem uma passarela, a passarela é um equipamento muito caro para os gestores de trânsito, não é mesmo? Ele é um dos mais caros. Então, quando há uma passarela, nós orientamos para que a gente, estando no veículo, diminua a velocidade. Porque fatalmente vai ter alguém também que não vai querer subir aquela rampa, aquela escada, embora ali seja mais seguro. Tudo isso, para mim, são questões assim de falta de orientação, porque se o pedestre souber de que muitas vezes, na maioria das vezes, se ele se utilizar dessa passarela, além de mais seguro, ele chega antes do que aquela pessoa que fica tentando atravessar através da rodovia. Pois é, a educação passa também pelo pedestre. Exatamente. Acho que é o primeiro ponto, né, quando nós pensamos em segurança no trânsito. Se nós tivéssemos como consta no Código de Trânsito Brasileiro, na grade escolar, se nós tivéssemos um preparo desde a pré-escola sobre isso é lei, consta no Código de Trânsito, né? Em toda escola, da rede pública ou privada, tem que ter a disciplina trânsito. Se nós tivéssemos realmente seguindo essa regra, essa lei, nós teríamos pedestres muito mais conscientes, né, do risco que correm e da questão realmente da pressa, que nos dá a impressão de que muitas vezes nós estamos ganhando tempo, mas a segurança não nos atrasa. O que atrasa é justamente o acidente. E é isso que precisaria ser tomado a partir aí da pré-escola, não é mesmo, Helena? Salete, na sua opinião, então, na opinião do Condur, é mais importante, o que faria mais diferença? Melhorar a educação da população para o trânsito ou aumentar investimentos em infraestrutura? São duas coisas muito importantes, vamos deixar aqui claro. Mas, num primeiro momento, o que ajudaria a reduzir esses índices imediatamente? Nós precisamos já começarmos com a educação de trânsito, isso em todas as áreas, tanto para o pedestre como para o motorista, o motociclista. Isso precisa ser retomado de uma forma muito mais intensiva. Nós temos pouco preparo para esses condutores e, paralelo a isso, nós temos que olhar também para as condições das vias. Quando você comentou no início da reportagem que nós temos aí uma região alta de acidentes na região sudeste e as vias são mais perigosas na região centro-oeste, é exatamente isso. Na região sudeste, aqui na nossa região entre São Paulo e Rio de Janeiro, nós estamos com as vias em melhores condições. Nós temos aí Dutra, Castelo Branco, Bandeirantes, enfim, várias rodovias em ótimo estado de conservação. Ora, isso era para ser então um benefício para esse condutor. Então, o que nós vemos aí é que os condutores não estão preparados para circular em rodovias em bom estado. Então, se a gente melhorar as rodovias, a gente fica até preocupado com isso, não é mesmo? Na Centro-Oeste. Então, vias em condições não boas, então, por isso são consideradas rodovias perigosas, e aí o condutor acaba tomando um cuidado maior em função de um buraco, em função de um problema com o veículo, em função disso, né? Mas, justamente, 81% dos acidentes mais graves
ocorre em condições boas, em rodovias em bom estado de conservação. E muitas vezes, Salete, envolvendo profissionais do volante, caminhoneiros experientes, motoristas experientes. Isso é, no mínimo, curioso. Seria autoconfiança eles acreditarem que realmente têm o poder segurando aquele volante? Exatamente, Eliane. O que nós ministramos muito nas nossas palestras, nossos treinamentos, a gente fala muito sobre isso. Nós dificilmente vemos uma pessoa que está começando a dirigir, dificilmente nós vemos ela trafegando, excedendo a velocidade. Dificilmente nós vemos uma pessoa recém-habilitada fazendo uma ultrapassagem inadequada. Nós percebemos essas atitudes em condutores experientes. E aí é uma questão realmente a se pensar, porque normalmente experiência é algo bom, é algo positivo, que nos qualifica normalmente para uma atividade além. Só que no trânsito é um dos poucos cenários onde quanto mais experiência, mais desprezo com relação a todos os comandos que nós precisamos fazer com atenção ao trânsito. Quanto mais experiência, mais excesso de confiança. E por isso que a maioria dos acidentes ocorrem com motoristas experientes. Isso é muito sério, porque aí quando nós estamos preocupados em formar, né, quando você está dizendo da educação do trânsito, sim, nós precisamos começar lá da criança a formar a conscientização, mas também nós precisamos fazer um trabalho também paralelo a isso com os condutores que muitas vezes se apegam nessa questão de que eu já dirijo há 10, 15, 20 anos e justamente se deixam levar por uma questão muito importante, Eliane, que é o poder que o veículo nos dá, uma falsa sensação de poder. Falsa sensação, realmente. Salete, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão Futura, tá? A gente espera contar com você numa outra oportunidade também. Obrigada, Eliana. Até logo.